Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, então hoje um vídeo diferente, né? Aqui a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino. Tô gravando aqui através de um aplicativo, né? Um simulador de anatomia, tá? Então a ideia é que a gente fala sobre as partes morfofuncionais do órgão reprodutor masculino nesse vídeo aqui, tá ok? Então, o que eu quero começar mostrando para vocês é que o sistema reprodutor ele é composto aí dos órgãos internos, né, e os órgãos externos. Então a gente tem aqui especialmente o pênis, a gente tem o escroto e a gente tem os testículos ali dentro do escroto e tal, com o epidídimo também alinhado a ele. Então, bom, sem mais delongas, vamos começar do começo. Pensando aqui no pênis, ele é composto por um corpo cavernoso, tá? E um corpo esponjoso, tá? Então a gente tem os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, né? O corpo esponjoso, ele, na ponta dele, onde você vai ter a glande, tá? Então a glande a gente tem ali as sensações sexuais e tal, que é a extensão do corpo esponjoso propriamente dito, ok? Quando a gente pensa no pênis, ele, aqui o simulador não deixa a gente ver, né? Mas a ideia é que a gente visse ele aqui, ó, nessa visão, uma visão anterior, né, com o pênis elevado. Aqui ele está para baixo, mas ele deveria ficar elevado no plano anatômico perfeito. Então o corpo esponjoso ele é anterior e os corpos cavernosos eles são posteriores, tá? Aqui num corte sagital, a gente consegue já observar o porquê, né, que ele tem essa característica aí, essas nomenclaturas. Então veja, o corpo esponjoso, né, como ele vai realmente parecer aqui uma esponjinha, né, aqui mais ao centro, e o corpo cavernoso lateral e dorsalmente, né, aqui essas estruturas que são irrigáveis durante a excitação sexual masculina, tá? Então é por essa relação aqui de estruturas anatômicas que a gente observa a nomenclatura. E outra coisa que vale a pena considerar é aqui a própria uretra, né? Então a uretra, aqui é o canal da uretra, né? Toda essa extensão aqui ao centro é o canal da uretra aqui. Então a uretra ela significa justamente um órgão, né, que pertence tanto ao sistema reprodutor masculino quanto ao sistema urinário. Então veja que a uretra, se a gente tem um zoom aqui, olha que legal, ela consegue fazer a passagem dela, né, aqui pelo pênis, mas vindo lá de trás, né? Então a gente pega, tentar rodar um pouquinho ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bem, então a gente consegue pegar ela aqui, ó, a uretra desde lá da bexiga, né, lá de trás, lá da bexiga. A bexiga tá aqui em cima, né? Então aqui é bexiga, passa pela próstata e chega dentro do corpo esponjoso, tá certo? Então a uretra é um órgão aí que pertence a ambos os sistemas, tanto o sistema reprodutor quanto o sistema urinário. Bom, retomando aqui então a parte do sistema reprodutor masculino, a gente tem aqui os testículos, né? Então o testículo esquerdo e o testículo direito. Vamos dar uma apagadinha nele para você poder dar uma observada melhor, ó. Então o testículo, ele é essa estrutura, né? Um corpo oval aqui de mais ou menos 4, 7 centímetros que produz espermatozoide e produz testosterona, tá? Na verdade ele não vai produzir o espermatozoide de fato, né? Mas ele vai produzir ali as espermátides que vão, né, fazer a maturação em espermatozoide, né, através do processo de espermiogênese, uma diferenciação celular, lá no epidídimo. Então o testículo ele tem duas células, né, no seu interior, a gente não consegue observar aqui nessa estrutura, né? Mas ele é composto ali pelas células de Leydig, né? As células que pertencem ao interstício ali da malha testicular e essas são responsáveis pela produção de testosterona. E as células que vão gerar ali os próprios espermatozoides, ou as espermátides, são os túbulos seminíferos. Veja bem, os túbulos seminíferos vão processar essa maturação aí dos espermatozoides, né?
e vão jogar eles aqui para o epidídimo. Então, lá no epidídimo, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Lá no epidídimo, a gente já vai ter uma outra estrutura. O que vai acontecer no epidídimo? É um tubo de mais ou menos 6 metros esse cara aqui, ó. Mais ou menos uns 6 metros, tá? Que está bem enroladinho. Então, esse tubo de mais ou menos uns 6 metros, extremamente bem enroladinho, ele fica sobre o testículo, recolhe e amadurece o espermatozoide por pelo menos umas 18 a 24 horas e que vai transformar mesmo, né, aquela espermátide, que é uma célula, em um espermatozoide, né? Então algumas transformações vão acontecer ali, a gente vai ter a criação ali do acrossomo, bem bonitinho, através do complexo de Golgi, né? Então uma cadeia de enzimas na cabeça do espermatozoide, dentre elas a própria acrosina, que vai ser fundamental para poder fazer o processo de fecundação mais tarde. Então é importante essa maturação celular. A gente tem também a formação do flagelo, né, que vai ter no seu corpo médio ali uma porrada de mitocôndria para poder fazer a movimentação enérgica do espermatozoide em direção ao ósseo secundário, né, para poder fazer a fecundação. Então, no epidídimo, esse cara aqui que vai ajudar a gente. Olha que interessante. Você repara, ó, que o escroto, né, o saco escrotal, na verdade é um pleonasmo. Escroto significa saco. Então, ele fica afastado do corpo, né? Então ele é externo ao corpo. Por quê? Para poder manter uma temperatura ideal. Então, através de dois grandes músculos ali, né? O músculo dartus e o próprio plexo venoso pampiniforme, eles vão manter esses testículos mais resfriados, tá? Aproximadamente aí menos 4 graus Celsius de diferença entre a temperatura do testículo, né, dentro do testículo, com relação à temperatura corpórea. Então tem essa redução da temperatura, esse resfriamento, uma termorregulação para poder manter ali essa temperatura ideal aí para a formação dos espermatozoides, ok? Então o escroto ele tem essa função, né? Ele protege o testículo e também resfria, faz uma termorregulação ao testículo para poder que ocorra a espermatogênese de forma perfeita. Bom, os escroto, os testículos e o epidídimo são essas estruturas que a gente já havia visto. E aí, ó, seguindo o fluxo do próprio espermatozoide, ó, então ele foi gerado aqui no testículo, subiu para o epidídimo aqui para poder fazer a sua maturação final, que vai demorar em torno de 24 horas, mais ou menos. E depois ele já vai seguir aqui, ó, para o ducto deferente, né? Que é onde faz a vasectomia, por exemplo. Então faz um corte aí dessa estrutura. O que acontece no ducto deferente? Ele vai transportar, né? Também chamado de canal deferente, transporta o espermatozoide que está no epidídimo até as vesículas seminais, né? Então, são essas estruturazinhas aqui. Também são chamadas de glândulas seminais, tá? Então, olha a importância disso, né? Esse ducto deferente é envolto por fibras musculares, nervos, vasos. Aqui no simulador ele não está mostrando, né, para poder visualizar o epidídimo de fato, senão você não conseguiria. Mas ele é envolto ali por uma estrutura que vai formar um cordão espermático que justamente mantém essa estrutura toda no lugar e tal, né? Então, lembrando aqui, ó, olha só, aqui você tem a pelve masculina, né? Então não está solto no nada isso aí, tá bom? Veja só que interessante. Ele vai subir aqui então até as vesículas seminais, tá? E ele vai se encontrar aqui com os líquidos gerados pela vesícula seminal, pela glândula seminal, tá? Então vamos dar uma diminuidinha nele aqui, ó. Olha só. Então a vesícula seminal ou a glândula seminal vão se encontrar com o ducto deferente e vão entrar na próstata. As vesículas seminais, elas vão fazer o quê? Fundamental, tá? Formar esse ducto ejaculatório aqui embaixo, ó. Então esse ducto ejaculatório aqui embaixo, deixa eu ver se ele vai me dar um nome aqui. Enfim, essa estrutura pequenininha aqui embaixo aqui, ó, é o ducto, aqui, ó, esse cara aqui. É o ducto ejaculatório, tá? Então o que vai acontecer? O líquido que vem
dos espermatozoides, né, do ducto deferente, tá vindo aqui para mim. E no ducto ejaculatório vai ser o quê? A fusão do ducto deferente com o caminho da vesícula seminal, que vai estar cheio de frutose, ácido cítrico, prostaglandinas, que vão melhorar a mobilidade, a viabilidade do espermatozoide, fibrinogênio, substâncias nutritivas ali, né, a própria frutose, que é um açúcar, né, uma pentose, e os espermatozoides, então, eles vão ser, enfim, vão receber uma qualidade melhor, né? Então, a vesícula seminal ela tem essa função ali de manter os espermatozoides mais bem nutridos ali, né? Para que eles possam fazer a função deles de fecundação dali a pouco. Bom, acabou então? Claro que não. A gente ainda tem a própria próstata, né? Então, a próstata, olha o tamanhão dela lá, que bonitona, né? A próstata vai receber esse sêmen vindo, né, da vesícula seminal, vai receber o espermatozoide vindo do ducto deferente produzido lá no testículo e também vai ter a sua contribuição, né? Então, qual que é a contribuição da próstata? É envolver ali a uretra, né? Então, a uretra está passando por ali, tá? E a hora que ela passa por ali, ela vai... vamos voltar aqui. Como a gente viu naquela outra imagem, né, com corte transversal, a gente vai ter a passagem da uretra por ali, vindo também da bexiga, enfim. Mas ela vai secretar um líquido leitoso, rico em íons como cálcio, fosfato, citrato, que vai dar um caráter levemente alcalino para o sêmen, tá? Para o líquido como um todo ali. Então, lembrar o quê? Que as secreções vaginais, elas são ácidas. Então é importante ter essa alcalinização do sêmen, né, do esperma ali, para que ocorra a correta disseminação, né, enfim, para que propicie a fecundação adequadamente, tá? Então, essas transformações que o líquido como um todo vai sofrendo são fundamentais para que ocorra um bom processo de fecundação. E também a próstata vai secretar uma enzima de coagulação, né, a profibrinolosina, que vai ajudar a que ele se aglutine quando fique no meio, né? Então, manter essa aglutinação é importante, dele vai proteger ali os espermatozoides, né, as células de reprodução masculina durante o processo de fecundação, tá? O sêmen, propriamente dito, ainda vai ser bombardeado por essas estruturazinhas pequenininhas aqui, ó, que são as glândulas bulbouretrais. Qual é a função da glândula bulbouretral? Basicamente, ela dá mais qualidade à amostra, né? Então, ela faz assim como o resto das outras secreções, ela também faz uma alcalinização da uretra. Por quê? Porque na uretra está passando urina, né? Enquanto o macho não está ejaculando, ele está urinando. Essa é a função da uretra. Então, essa glândula bulbouretral, ela já vai preparando a uretra desde antes da ejaculação e já promove uma lubrificação melhor da segunda e terceira metade da uretra, ele já promove uma passagem mais tranquila do sêmen pelo canal uretral, porque senão, né, o próprio atrito com a uretra ou contato com o meato urinário da uretra já seria danoso às células reprodutoras masculinas, né? Então é importante que exista essa conformidade para ter mesmo, né, um processo mais equânime aí de produção seminífera. Bom, lembrar que no sêmen aproximadamente 10% dele só é composto de espermatozoides que vieram lá dos ductos deferentes, né, do epidídimo e dos ductos deferentes. 60% dele veio das vesículas seminais, tá? 60% de todo o volume do espermatozoide espermatozoide não, o volume do sêmen, né? O volume do esperma é
oriundo das vesículas seminais, que vão promover, como eu falei, essa nutrição e essa força de arrasto, né, porque é muito volume, e 30% dele, mais ou menos, vem da próstata, né? Então a próstata também vai responder ali por essa consideraçãozinha de aproximadamente uns 30%, que vai ser o que vai dar caráter leitoso, né? Um caráter mais alcalino. Inclusive, quando a gente faz aquele teste do PSA, o que a gente está buscando é isso, né? Que ele tenha essa característica de viscosidade e tudo mais, né? Então, gente, essa era a ideia, que a gente pudesse fazer uma revisão morfofuncional do sistema reprodutor masculino, tá? Espero que você tenha curtido aí. Se você gostou, pô, compartilha com o pessoal que está fazendo aí faculdade, enfim, nível superior, na área da saúde, que gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse processo. E deixa aí o seu gostei, que ajuda muito a gente, beleza? Então, valeu, muito obrigado e bora para os próximos vídeos. Valeu!